Bom dia, pessoal. Três colheres extra forte na xícara, com barulhinho, sem açúcar. É sempre bom ler a lista de ensinamentos, né, para evitar problemas. Depois não entra no céu, já sabe. Ah, mas ninguém falou, então todo vídeo eu falava, vocês não daram crédito. Não que eu vou botar açúcar, vou botar aquele coisinha. Esqueci o nome, tô ficando meio gaga já. Ah, então, mas a palavra veio assim, né? Quem é esse babaca aí que tá no vídeo falando? Eu nunca entrei nesse canal a primeira vez. Aqueles que já entraram tem que ouvir a mesma coisa o resto da vida, né? Já estão acostumados a ouvir a mesma coisa sempre, não vai estranhar, né? Mas quem é esse velho falando aí? No último vídeo o cara me chamou de velho. Eu bloqueei e dei uma força pra eles, né? Pra ele voltar lá pra CCB. Porque lá os jovens pregam pra eles, né? Jovens espirituais, né? Mas que é esse cara? Você não conhece? Mas partiu para, entendi, esse é o Adão, o anticristo, lá 2001, eu ouvi falar o anticristo 2001, então é esse, tá vivo, então. Mas as profecias falaram que Deus ia calar a boca do inimigo em 2001, hein, 2001, hein. 2001, Deus já revelava a palavra, você sabia que Deus ia calar a boca do adversário, do inimigo que está rondando as nossas mãos. Olha, meu Deus do céu. Eu não sei se calou, cara. Eu tô falando bem mais que antes. É que agora eu falo mais na minha profissão, né? Eu já falava bastante, agora vamos passar essa manhã juntos, mas você já fez o vídeo hoje, não tem problema. Eu faço hoje, dou uma sumida de uns 2 meses, tá tudo bem. É bacana, isso é legal. Sabe uma coisa? Deixa eu passar o caminhão do tomate pra ele. Ah, é duro fazer vídeo sem roteiro, né? Não se organizar, não fazer os cortes, as cenas. Mas um dos maiores desafios um dos maiores desafios para você se libertar disso é você, olha, é necessário um investimento muito pessoal na pessoa, no ser humano. O respeitável irmão Josafat, ele tem uma visão diferente da minha, mas a visão dele é importante, porque ele fala que a libertação do povo da CCB vem pelo estudar a Bíblia. E eu não vou admitir aqui nenhum tipo de ofensa ao irmão Josafat, ao respeitável irmão Josafat. Isso é o ministério dele. E através do ministério dele, milhares e milhares de pessoas se libertaram do CCB. Então, eu nunca, esse ponto de divergência que eu tenho com o irmão Josafat, ele não se colide. Ele é paralelo. Eu penso um pouco diferente, mas acho que são pensamentos que se ajudam. São pensamentos diferentes, não estão em rota de colisão.
é necessário, lógico, estamos falando de uma igreja que tem a Bíblia como, né, um objeto. Na realidade, a Bíblia da CCB é como um queijo para o rato. Eles usam o nome de Jesus da Bíblia para atrair pessoas para viver num sistema pré-feudal, um estado paralelo. Uma coisa é congregar na congregação, outra coisa é viver na congregação. Viver a vida do congregado, a vida CCBeriana, a vida CCBeriana. Viver é diferente de congregar. Tem gente que congrega e acabou, sai dali. Tem uns que só vão na Santa Ceia, tem medo de ir pro inferno, essas coisas. Viver intensamente, todos os laços de família, tudo envolvidos, é uma coisa. E congregar é outra. Geralmente quem congrega vive. Então, nesse ponto, eu acho que o irmão Josafá está certo, porque tem a questão da Bíblia, então ele desmonta as mentiras bíblicas, segundo uma visão teológica que ele tem, e que é muito debatida por muitos não aceitam, muitos aceitam, mas é convicto no que fala. Mas com o ponto eu vejo, pelo tempo de ministério do respeitável irmão Josafá Agra, é que ele tem uma convicção maior do que de tudo isso, e sabe que alguma coisa precisa ser feita e está na luta. Então, o tempo de luta reflete muito o caráter da pessoa. Ele tem isso. Tem alguns irmãos que estão se destacando também. O Michel, ele está o tempo todo trazendo eventos do culto, situações que acontecem, para que, assim, eu diria que o trabalho do Michael, com a respeitável esposa, Ma Oliver, de congelamento de momentos. Eles congelam um determinado momento e focam ali. Porque as coisas são tão emocionais que passa tão rápido que você não percebe. É que nem assistir um filme. Eu tenho um filme que eu gosto, mas esse filme é um monstro. Tem um monte de gente fazendo comentários de pontos que a gente não prestou atenção. Um filme que eu gosto muito, de 1950, é Vertigo. Não. É Vertigo, Um Corpo que Cai, de Hitchcock. Depois eu fui perceber, eu já assisti umas 20 vezes esse filme, mas quando eu fui perceber os canais de críticos de filme e que apontam detalhes do filme, fazem uma análise crítica, a gente consegue perceber coisas que assistindo o filme você não percebe, que você está envolvido. A análise crítica é pegar esse ponto aqui, o carro virou para cá, aqui o carro virou para lá, que estava com essa cor. Se você vê a análise crítica de alguns cineastas do filme Hitchcock, você vê que você foi manipulado durante o filme a sentir coisas que você não prestou atenção na hora. Acho que o trabalho do Michel tem isso, né? O trabalho do Júnior, que também comenta os fatos, os eventos que são importantes, emite opinião, e junto com esses, o povo vem e comenta. Eu acho que está melhorando bastante o nível, o povo está ofendendo cada vez menos, né? O povo está discordando com mais educação, com raras exceções. E, então, assim, eu tenho visto esse trabalho, congela a imagem aqui, como eu estava dizendo, e presta atenção mais em um determinado momento, quando o senhor falou aquilo. Só que o cara não prestou atenção, então esse trabalho é importante. Trazer a razão, momentos da emoção. Júnior, tem a irmã Bomble, é Bomble ou Bomble? A irmã Bomble me salta aqui, faz certinho falar o nome da irmã. Tem uma irmã que é da CCB, que defende a CCB, que é, não sei se é Pássaros e Flores, é irmã das flores, assim, irmã das flores. Ela não é a favor muito da crítica, não. Ela é mais pró-CCB, mas eu gosto dela porque ela, volta e meia, ela já entrou no meu canal, orou por mim, e falou palavras de consideração e valor. Então, se ela um dia fizer um vídeo criticando o que eu falo, eu vou ter ela com bastante carinho e respeito, porque ela é uma pessoa educada, de fino trato, me parece ter um excelente esposo ao lado, apoiador também dela. Acho que eu vou falar irmã Flores, né, irmã? Muito educada, muito gentil, diverte da gente, mas sabe, é pessoa assim que a congregação precisa, viu? Tem o pessoal dos Estados Unidos, né?
pessoalzinho dos Estados Unidos, um abraço aí para vocês. O We Are the World, né? O We Are the World. Vou mandar um abraço para o irmão William, historiador de Curitiba, um homem sério, professor sério. O ancião da CCA, o historiador Itamar Coutinho, um homem sério, sabe conversar em todos os níveis, sabe conversar com qualquer como eu, e sabe conversar com o ancião da CCB, ele sabe conversar com o historiador, e ele sabe ser gentil, sabe descer do pedestal eclesiástico sacerdotal. Ele é um sacerdote, mas ele é o sacerdote que desce, ele desce para conviver com os humanos. Diferente de muitos sacerdotes que não querem descer do pedestal de jeito nenhum. Até nas horas vagas, eles querem ser sacerdotes. Eles querem ser sacerdote até na hora de jogar futebol. Vamos jogar uma partida de futebol, ele quer ser sacerdote, ele quer dar ordem, sabe? Ele quer manipular tudo. De maneira que a crítica, e até mesmo alguns que defendem a congregação, estão fazendo com louvor, com convicção. Acho que só é importante não se ofender. Nós temos muitas pessoas também feitas pelo trabalho do irmão Bruno. O Baso não é irmão, ele é ateu. Então ele é ateu, mas é meu irmão, eu gosto dele. É um homem íntegro, fiel à amizade, fiel aos compromissos da amizade. Isso vale mais que um rótulo. Para mim, o Bruno é ateu, para mim, o Bruno é amigo. Se tem algum rótulo, é esse. Esse negócio de rotular com base em religião é uma covardia. Porque são religiões que não foram vocês que fundaram. Vocês seguem cabeça de outros homens, né? Vocês não inventaram nada. Vocês não inventaram Bíblia, vocês não inventaram Inário, vocês só seguem o que os outros pensaram, que os outros falaram que Deus mostrou para eles, mas para vocês não mostrou nada. Vocês são apenas seguidores de homens. Porque se esses homens não tivessem existido, vocês estavam em outras igrejas. Então, fica quietinho aí, fica de boa. Abaixa o saiote aí, abaixa a bermuda que vai tomar sapatada hoje, vai tomar cintada eclesiástica, né? O pau vai quebrar hoje nas costas. Larga a mão de ser besta. Mas pensar que tá calminho hoje, eu tô calminho. Mas as palavras vão vir fulminantes, entendeu? Não sei o que Deus vai mostrar, mas eu sei que eu tô sentindo um impulso assim de dar umas porradas hoje. Por onde que eu começo? Deixa eu pensar aqui. Primeiro começar com a admiração do templo. Gente, o templo não é nada. Muita gente está na CCB porque ele acha que o templo é muito bonito. Não é possível que aquilo não seja Deus. Não é possível que Deus não está na congregação se os anciãos pregam e cumprem. Se o ancião pregou, a minha necessidade é que você não viajou, você não saiu com o ancião um mês. Se você andar de carro com o ancião um mês, com todo lugar que você vai ver que tem um rodízio de palavras iguais. É porque vocês não conhecem, entendeu? São inocentes na mão do ancião. Mas, ao mesmo tempo, não são tão inocentes, porque o ancião dá para o povo o que o povo quer. Se o povo não recebesse o que quer, não tinha tanta coleta. Por que tem tanta coleta? Porque o ancião dá o que o povo quer. O que é que o povo quer? O que é que o povo quer? O povo quer promessa. O povo quer que o ancião grita. O povo quer pregações que falam do futuro. O povo busca uma guia. Mas eu não sigo o homem, então. Então por que você busca a guia no templo? Porque o templo você vai ouvir a guia, teoricamente, de Deus pela boca de um homem. Aquele homem institucional, que é um ancião institucional, o cooperador não vale nada. O cooperador e diácono, para o Braz, para os anciãos, não vale nada. Vocês pensam que vale, mas só quem conhece os anciãos sabe que cooperador e ancião são, sabe, são apenas escadinhas estagiários para tomar porrada.
para cobrir buraco, entendeu? Eles não têm o respeito devido, devia ter mais respeito com o diácono, entendeu? Se tiver o diácono não pode pregar. Na Bíblia, Filipe era diácono e pregava. Estevão era diácono e fez a última pregação. E falou que quem falava no Monte Sinai era um anjo, não era Deus. Aí mataram ele, né? É um anjo disfarçado de Deus, se declarando o próprio Deus. Sendo que Jesus falou que ninguém conhece o Pai a não ser por Jesus, né? Mas Moisés conheceu Jeová no Monte Sinai sem Jesus. É interessante, né? Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É interessante. Não, a gente tem um Pai que é Deus. Então, se Jesus não revelar o Pai, então Jesus não estava no Monte Sinai, né? Bom, vamos lá. E vocês estão presos justamente no Velho Testamento, que é onde Jesus não está. Onde não está Jesus, o Pai não está. Aonde está o Pai, está Jesus. Está o Filho. Onde está o Filho, está o Pai. Jesus está no Velho Testamento? Não. Então o Pai também não está. Então você tem que focar, até no Novo Testamento, tomar cuidado. Em algumas palavras de Jesus, tem muita coisa ali também que foi colocada pela Igreja Católica para indulgências, para o povo aceitar os governos corruptos, né? Essas coisas aí. Aí você vai falar para mim, sim, mas os bancos, a quantidade de irmandade impressiona. Quando você chega no culto, aquele monte de gente chegando, então, impressiona para a congregação. Uma congregação lotada, tudo bem. Mas e você? Nessa multidão, você é só um corpo andando. Você não... Uma congregação tem 50 mil templos. E você tem quantas casas? Ah, que congregação tem um servo de Deus, que tem um ancião, que é soberano, e Deus fala na boca dele. Então, e você? Qual o poder que você tem na igreja? Você tem algum poder na igreja? Você tem alguma liberdade? Você tem alguma... A sua opinião vale alguma coisa? Você decide algo? Ah, mas eu sou diácono. Não é que você é diácono. Você não é diácono. Na congregação só existe um diácono, um diácono e 7 anciães. O que os anciãos fazem não é o que eles querem, eles fazem o que os 7 anciãos mandam. Antes eram 3. O ancião, ele é só uma réplica do ancião do Brás, ele não pode fazer nada, porque se ele fizer com gracinha no culto, o Brás chama ele. Então o ancião, na realidade, não é ancião, entendeu? Ele é um longa-manos, ele é um braço estendido do dragão de 7 cabeças do Brás. E vocês têm medo, quer dizer, só porque eles andam devagar, eles andam de terno, tem aquele semblante santificado, entendeu? E vocês se impressionam com isso. Mas é fachada aquilo ali. Se você dá um empurrão, o ancião cai e acaba de quebrar o braço, não tem poder nenhum. O ancião, mas eu sou ancião. Você não é ancião, cara. Que poder você tem? Nenhum. Só o Brás tem poder na congregação. Ah, mas eu sou ancião então. Você não é nada, cara. Você recebe por ano os tópicos de ensinamento pronto, cara. Você vai atender batismo onde as regionais mandarem. Aqueles anciãos da regional é os mais velhos do Brás. Então tem a cúpula, uma cúpula de anciãos, você não é nada. Os primeiros 40 anos de ancião você não é nada. Você passa a ser alguma coisa depois de 40, 45 anos. Um com poucos anos passa, se tiver dinheiro ele passa, foi empresário. Né, às vezes tem uma profissão importante, aí eles puxam assim para uma, né? Olha, ancião, você é tão fraco que qualquer pessoa pode mentir para você. Você não sabe para quem é a palavra. Você não sabe o nome das pessoas que se batizaram. Você senta lá na frente, entendeu? Porque você é um soberbo. Se você fosse um homem de Deus, você sentava no último banco. Porque lá no último banco, você ia ver a irmandade que está e não está. Não é atendendo o culto. Ah, você atendeu o culto para ver quem está aqui e não está. Não é sentar lá no último banco.
no banco dos pecadores. Você tem que ser o menor. Aquele que quer ser maior, seja o menor. Você senta no primeiro banco. Então você não é um seguidor de Jesus. Tem nome de Jesus lá na parede, no púlpito, mas vocês não estão lá em nome do Senhor Jesus. Vocês estão lá em nome do Brás, das famílias do Brás. O dinheiro que vocês recebem no lugar não é de vocês, é pro Brás, vai tudo pro Brás. Aí vocês têm que fazer coleta escondida entre vocês, uma ajudinha, né, que vocês falam, que é uma coleta escondida, caixa 2, o caixa 2 limpo. Se a gente mandar isso pro Brás, tem que pedir pro Brás liberar. Então vamos nós fazer a caixinha aqui e fazer. Então isso é uma fraude. Não está no nome de Deus, né? Porque a ordem do Brás não é. Se o Brás souber disso, mas a gente faz entre nós aqui. Sim, então, mas todo o dinheiro tem que ir para o Brás. Essa é a ordem. Não é para fazer coleta particular e resolver os problemas. Então vocês têm que enganar o Brás para conseguir fazer alguma coisa. Todo o dinheiro vai para o Brás. Para pedir, então você ganha lá 1 milhão de coleta, manda para o Brás. Se você quiser trocar o bebedouro, você tem que pedir autorização para o Brás. Entendeu? Aí ele vai dizer de quem você vai comprar. Então você, quem é você? O administrador, o diácono do pão sudo que chega na igreja andando devagar para mandar olhar para você, nossa, que homem santo. Não. A família da maioria de vocês no ministério está quebrada. A maioria dos filhos e irmãos de ministério não quer mais saber de congregação. A filharada está diminuindo, é um filho ou um pet. Como é que os próximos cooperadores jovens vão fazer se não tem quase crianças na igreja? Atenção, você que é soberano, você não é nada, você não apita nada. Você não apita nada. Mas eu vou apresentar meu filho para ser o secretário lá do Brás para mexer com o dinheiro. Então, os secretários, o pessoal que mexe lá dentro do Brás, é indicado discretamente pelos anciãos que estão ali, entendeu? Então você também não apita nada. E se os caras desligar a catraca lá da carteirinha de ancião, dá uma desligada, se bater a carteirinha, você não entra. E lá tem segurança armada muitas vezes, viu? Só precisa ver se está autorizado pela Polícia Federal. Eu acredito que sim, né? Que nós somos uma igreja muito correta. Policiais, né, fora de horário de serviço, né, uns a paisana, provavelmente tem autorização dos seus comandantes, das suas delegacias, dos seus corregedores. Homens armados. Mas não tem arma armada, então ótimo, melhor, que bom que não tem ninguém armado. Mas tenta entrar lá com a carteirinha bloqueada para você ver o que acontece. É isso, entendeu? Fica bonitinho aí, isso não é nada. Se você trancar a carteirinha, você não entra. Essa garganta toda, todo esse teu terno aí, que você ganhou de presente da Irmandade, você ganhou presente, né? Na Bíblia isso não é para ganhar presente, né? Um moço de Eliseu ganhou uns presentes de Naamã, que curou de 7 vezes no banho de Jordão, e Eliseu falou, você vai ficar, conversou, porventura meu espírito não estava ali com você, a hora que você pegou o presente, mas não era a casa, né? Mas imagina aí, Eliseu era um ancião que esse povo gosta, né? O cara ficou branco com uma lepra, assim, tá com uma lepra no cara. Só porque vocês ganham apartamentos, vocês ganham carro, vocês ganham dinheiro escondidinho assim na mão fechada, né? Salda com a mão fechada e solta o dinheiro na outra mão. Né? Queria brincar de troca de anel, sabe brincar de anel assim, né? Passa o anel, solta o anel aqui, tá com ele. Vocês pegam o dinheiro dobradinho, solta assim, o mansão já sente, né? Aquelas folhinhas, né? Aquelas folhinhas amassadas meio opaquinhas, já saúda assim, né? Já puxa assim, amém, irmão. Vem aqui, dá um abraço. Aí, né? Não poderia, né? O dinheiro tem que dar para passar pelo Brás, né? Vamos dar R$1.000 de posição, tinha que passar pelo Brás. Não. Aí vocês desviam do Brás. Vocês estão tudo com medo do Brás, mas as coisas não podem falar pro Brás, né? Chega na internet cantando de galo, que minha família. Na internet vocês mostram as famílias de vocês, né, Anciã Zarada? Mostra a família de vocês na internet. E no ministério eles não podem entrar porque são fofoqueiros. Olha, é melhor o povo pôr barba de molho. Se eu estou conversando com a Anciã Zarada e vocês não são nada, mesmo vocês andando a passos de tartaruga quando entram no templo, né? Parece um... Vocês são mais antigos, lembrar do robô gigante, né? Daquela cara, né? É uma cara diferente, sabe? Uma cara... A santidade dos santos é diferente da santidade do povo, né? Porque do povo eles já são mais, né? Depende também, tem vários tipos. Mas do ancião, não, ancião eu lembro do meu Walter Manini. Ele era sério, mas ele brincava, ele era um cara legal, né? Ele sabia brincar com as pessoas. Mas de repente dava um medo, assim.
Parece que tá sorrindo, então, de repente ele corta a liberdade do cara. Nossa, cara bravo. Ah, eu cortei liberdade, esse ancião, ele cortou a liberdade do cara, não cortou nada, cara. O que o cara tinha não era uma liberdade, ele tinha uma licença, né? Vocês não têm liberdade. Liberdade é um direito, vocês não têm direito na congregação. Vocês têm licença. Licença para chamar o hino. Porque tudo que pode ser caçado não é direito, é licença. Ó, Deus tomando um caminho aqui, ó. Ah, não é Deus, o anticristo. Não tem problema. Falando a verdade é o que importa. Porque na crítica é assim, se a crítica falar a verdade, é o diabo falando. Se a crítica falar a verdade, é o diabo. Na congregação, se o ancião falar a mesma coisa que a gente falou aqui, que é o que a gente está vendo, as mudanças todas promovidas pelos críticos, na boca do ancião é verdade. Então uma palavra na boca do ancião é verdade, a mesma palavra na boca do crítico é mentira. É legal, isso é bacana. Aí, olha o rumo que Deus está tomando. Eu já falei sobre isso. É que vocês são cabeça dura, cabeça de bagre. Vocês não entendem a gente fala com vocês, parece que tem um jacaré em volta, não sei, você é aquela coisa que não passa, sabe? A gente bate, mas não passa. Aquela pele de jacaré. Então o que pode ser tirado da gente não é direito. Direito você não tá tirando. O que é direito? Direito é aquilo que ninguém pode te tirar. Você tem direito à vida? Tem. Alguém pode te tirar? Não. A não ser se você praticar um crime, delito em flagrante e for pego. Legítima defesa? Legítima defesa a gente pode tirar. Então assim, a pessoa tem um direito. Na igreja tem vários direitos. A pessoa na igreja tem direitos. Mas na congregação está escrito que não tem. Tem. Cortei liberdade. Direito à liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de crítica, liberdade de opinião. Vocês têm essa liberdade? Vocês não têm. Vocês podem opinar? Não. Vocês têm direito? Vocês têm direito à liberdade da vida privada? Não. O ancião quer saber se você casou com um homem, se você é heterossexual, se você faz sexo, qual posição que você faz. Ele quer entrar no mérito do divórcio. Divórcio é um assunto de segredo de justiça. Ele quer botar o bedelho dele lá, o dedão dele sujo, quer botar lá. Você não tem direito a uma vida privada. A tua vida está escancarada. Deu uma coisa que eles não gostam, a igreja inteira fica sabendo. Não tem esse sigilo sacerdotal. No estatuto, que faz parte da Constituição da igreja, Deus revelou para que o ancião falasse isso, que o ancião julgará com soberania. Mas quando você fala soberano, não é soberania de Deus, cara. Você fala soberania, a soberania é assim, chega um patamar que você é soberano, mas nem Deus pode oferecer. Mas Deus é maior. Não, Deus é maior, mas o soberano é o ancião. Por isso que vocês viram com os próprios olhos, o que eu falei em 2001, vocês viram na televisão agora na pandemia. O ancião falou, Deus perdoa, mas o ancião, o ministério não. Vocês pensam que foi uma gracinha, uma piadinha de mau gosto, bilu-bilu? Não, o ancião é isso. Tudo que foi falado em 2001, que vocês me chamaram de filho de Satanás, vocês viram na pandemia. Aí eu falei, Deus me libertou na pandemia. Não, meu amigo. É você que escolheu ser enganado, porque a pregação veio em 2001, você não aceitou. Você falou que o Adão era filho do Satanás, veio o irmão Josafá, pregou, o irmão Jair pregou. Que foram os primeiros. Depois veio tem um monte de irmãos pregando coisas muito maiores do que nós lá atrás hoje. Nós temos críticos aí que tem uma sacada, sabe? Porque eles são perseverantes no ministério. São perseverantes. O Michael é um cara que está todo dia ali. Está todo dia. O que vai acontecer? Conforme você vai exercitando, vai abrindo a boca, a mente, sabe? Então vai falando coisas excelentes, que muitos não dão valor. Mas o tempo dirá. Tudo que foi falado em 2001, os anciãos são, vocês viram na pandemia. Não foi a pandemia que libertou vocês. Foi um acidente. Porque muitos preferiram ouvir a pregação da correção em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Muitos ouviram a pregação da correção e se retiraram. Outros ficaram calados prestando atenção.
e outros lançaram a nossa dignidade na lama. E hoje, a gente falava que o copo, o copo único trazia doença, e hoje o ancião está falando que o copo, que a taça única transmite Covid, além de outras doenças, ou seja, transmitia doença. Hoje eu estou falando que batismo transmite doenças que vão aparecer daqui 10, 20 anos. Quando vocês forem autuados em flagrante no meio de um culto, vocês entenderem que não é para fazer batismo com aquela água, aquele ancião, não é daquele jeito. Que ali, Deus tem que revelar uma fórmula para vocês fazer um milagre, fazer que é uma cachoeira natural dentro do Braz. Tem uma pedra, tem que botar uma pedra natural. Se eu fazer o Braz, não tinha uma pedra para o ancião bater o cajado dele e cair água, dá para sair água da rocha, sabe? Para o pessoal se batizar água limpinha. Não, você pega aquela água transmite doença, porque o ancião está lá, todo infectado de doença. Viu, seu corpinho, você tem cara de santo, mas teu corpinho não é santo não, você transmite bastante doença, viu? Uma sujeirada nesse ano seu aí, essas feridas que você tem, hemorroida, essas feridas abertas que você tem, cheio de esparadrapo aí, que você foi no hospital, essa sonda que você tem aí, essa podridão que você tem nesse saco aí, que operou, passou pomada, tudo isso vai para água. Ah, mas eu tomei banho, meu amigo, num banho você não tira a pomada, aquela pomaçada lá que vocês passam, da pomaçança, com a sua mão, você pegou um dinheiro amaldiçoado por Deus, aquele dinheiro que vocês pegam no Brasil é um dinheiro maldito, é um dinheiro que foi pego de ovelhas inocentes. Não é que é ovelha inocente não, pode ser menino inocente, morro sem vergonha, mas é dinheiro de trabalho que é para o pobre, vocês transferem para construção, para bens ministeriais, para vanglória. É um dinheiro mal amaldiçoado, é um dinheiro que não tem prestação de conta, vocês dão só o número final, mas a trajetória do dinheiro vocês não dão. Vocês não mostram o número da conta para o povo, vocês não mostram os depósitos de saque, vocês não fazem no computador uma planilha, tudo que entrou, tudo saiu. Vocês têm, por que vocês não põem para o povo assistir? Porque o dinheiro de vocês é maldito, é amaldiçoado. O dinheiro que vocês ganham é amaldiçoado, é abençoado para o povo que ajudou, com boa intenção de ajudar os pobres, como fazia antigamente. Agora não tem mais pobre, não tem mais rico. Aqui o dinheiro é nós que decide, então vocês estão imundos, num lugar que eu devia ter a limpeza de honra de caráter. Quem pega o dinheiro e dá só o resultado final, e aí não tem como comprovar. Ah, mas foi gasto isso, mas a gente não sabe quanto foi pro Hotel 5 Estrelas pro ancião. Quanto ficou no bolso de troco, você não sabe nada. Quanto pagou que poderia ser pago mais barato. Quanto vocês pagaram de margem de lucro para irmãos que são no ministério e têm empresas. É dinheiro imundo. Não tem como Deus habitar num templo construído por lágrimas. Caldo de lágrimas. As paredes da congregação estão sujas de sangue e de lágrimas. Que vocês destruíram a vida de muita gente para erguer aquele templo. Muita gente deu dinheiro e quando foi construir o templo, aquele cara já estava cortado. Muita gente trabalhou na construção, na hora de poder testemunhar estava cortado, na hora de poder usufruir de uma liberdade dentro do templo, ele já estava cortado. Lágrimas, sangue e mentiras. Ah, mas Deus revela a palavra, Deus habita num lugar imundo desse? É um lugar imundo. Um lugar que não respeita a Constituição Federal Brasileira, é imundo. Um lugar que não respeita a dignidade da mulher, de igual para igual, é um lugar imundo na acepção eclesiástica da palavra. Porque a acepção eclesiástica da palavra traz consigo, no bojo do entendimento, abertura de boca e franqueza de espírito, né? Ele traz no bojo das premissas constitucionais tudo aquilo que a justiça conquistou, que é a civilização, que o país, os direitos, os deveres. Vocês trouxeram a Constituição rasgada. Vocês trouxeram o Código Civil rasgado. Pode casar, não pode divorciar. Mas o capítulo que fala do casamento civil que vocês impõem, já está previsto o divórcio. Você fala, não, tem que casar, mas a gente rasga aqui, divórcio não. Mas vocês falam que o casamento tem que ser o civil brasileiro, não o bíblico. Se fosse o bíblico, o ancião tinha que ser o juiz de paz, não o juiz civil do cartório. Como se fosse um juiz de paz, aí o cara podia fazer assim, abra mão dos meus direitos aqui, que não tem como abrir. Não tem como abrir. Eu vou casar pelas leis da Bíblia. Aí você tem um casamento religioso até que a morte separe. Se você casou no civil, o ancião concordou que aquele capítulo do Código Civil das Famílias, o casamento civil envolve casar e divorciar dentro de algumas regras.
O que o ancião faz? Ele vai lá e rasga. Ó, você não tem direito então. Quem rasga a Constituição para erguer santuário é um imundo. Tu é um imundo na acepção que para você não vale nada. Você é uma escória da sociedade. Você não tem valor humano. Você não tem valor de patriota. Você pode. A congregação apoia a política. A congregação é da extrema direita. Essa é a grande verdade. Vocês mentiram, falaram que os governos da esquerda. Eu não sou político, mas eu sei que eu acompanho. Vocês falaram, junto com outras igrejas evangélicas, que as igrejas iam ser fechadas, que quem era da esquerda, eu não sou da esquerda, nem de direita, nem de centro, eu sou apolítico. Eu gosto de estudar direito, eu sou advogado. Mas eu acompanho a política, não tomo partido. Mas vocês falaram que a esquerda ia fechar os templos, que quem era da esquerda não podia nem tomar Santa Ceia. Eu vi os áudios circulando. E os que vocês defenderam agora estão respondendo graves processos. Vocês estão sempre do lado errado. Um ministério que rasga a Constituição fala, o Código Civil é para casar no Código Civil. Mas eu sou amaziado, eu moro junto. Não, você tem que casar de acordo com o Código Civil. Ah, Código Civil. E o que diz o Código Civil? Casamento civil, pode casar e divorciar. Não, mas a gente rasga. A mulher e o homem estão em status de igualdade, porque não é o homem e a mulher, é a pessoa. É a pessoa. Dignidade não é dignidade do homem, dignidade da mulher, é dignidade da pessoa. Princípios da dignidade da pessoa. Se é homem, se é mulher, não importa. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais desigualmente na medida da desigualdade. É questão de força física, por exemplo. Mas não de direitos, né? De trabalho, de valor, de expressão. Então a gente aceita a Constituição, mas o direito de expressão a gente rasga. O povo não tem direito a nada, não tem direito a opinar, não tem direito a nada. Mas não está na Constituição? Está na Constituição, mas a gente rasgou. Então, que moral vocês têm? Vocês não têm moral para erguer a igreja no Brasil. Vocês têm que ser fechados. Uma igreja que o Ministério traz a Constituição lá para a Receita Federal, coloca no estatuto, lá no registro comercial. A congregação é uma igreja registrada dentro dos princípios do direito civil, né, do direito civil e religioso. Ora, se vocês são fundamentados dentro dos princípios do direito civil, por que vocês pegam parte do direito civil e rasgam? Porque vocês não têm dignidade para ser sacerdotes. Quem rasga a Constituição do país não tem dignidade para ser sacerdote. Vocês podem ter dignidade para ser um bom homem, um bom pai de família, um bom empresário, que gera emprego. Eu admiro um ancião que gera empregos, ok. Mas vocês são nepotistas. O problema não é ser um nepotista, é que vocês não jogam limpo. Vocês falam que Deus que revela. Quando você fala que Deus revela e vocês aplicam o nepotismo, vocês fazem um paralelo também com o dinheiro. Se vocês são imorais na apresentação do ministério, vocês falam que é Deus. Por que vocês falam que é Deus? Porque é para a gente não contestar o nepotismo. Por que a gente não pode contestar? Porque é imoral. Porque se fosse uma coisa boa, vocês escangalhavam assim na internet. Como é imoral, vocês nem tocam no assunto. Vocês falam de Bíblia, mas vocês não falam de nepotismo. E não aceita, porque foi Deus que revelou. A palavra foi Deus que revelou, não pode criticar. Vocês sabem que a palavra não é revelada. Vocês sabem, em 2007 o irmão Jorge Cury falou isso. E vocês, mais velhos, falaram amém para ele. Em 2007, o irmão Jorge Cury caiu de joelhos para a reforma e falou: a palavra não é Deus que fala na boca do homem. É a gente que explica e exorta um passo da palavra que está na Bíblia. Eles aceitaram, aí tiraram isso. Ninguém está divulgando. Mas eu estou desde 2001, eu sei o que eu estou falando. Eu não sou mulher de primeira viagem. Vocês, muitos, quando vê o título desse vídeo, ele não vai assistir por quê? Ele não quer ser confrontado. Uma pessoa para ter dignidade tem que ser confrontado. Se o ancião me chamar para uma reunião de ministério de ancião e ficar ligado às câmeras para ser ao vivo, para o povo assistir, aí sim eu vou. Claro que eu vou fortemente cercado por pedir autorização, por pedir um Ministério Público me dar uma autorização e acompanhar a proteção da minha vida. Eu tenho medo de morrer, até assassiná-la, eu tenho medo de pessoa me matar lá. Tenho medo, aqui pessoal do Brasil eu tenho medo. Ah, vou chegar no Brasil, eu vou tocar. Eu não iria, cara, é perigoso, hein? Vocês não sabem o que tem atrás daquelas portas do batismo lá. Eu sei que o Jair entrava pelo fundo, sabe?
quando era na salinha velha. Vocês estão na salinha nova, vocês vai culto, televisão, mas vocês não conhecem a salinha dos antigos. Ali o piso é vermelho, hein? A igreja é cinza, mas o piso ali é vermelho. Não, forma de falar, não estou falando na cor do ladrilho. Então o ancião chega e fala, nós respeitamos as leis. E nós temos que praticar o voto. Porque está dentro da lei, mas não pode ser político. Vocês estão rasgando o direito eleitoral. Ah, mas vai ter campanha eleitoral. Mas tem campanha eleitoral na Congresso. Vocês não fizeram campanha por Bolsonaro? Vocês fizeram. Parabéns quem é bolsonarista, quem é da direita. Ok, eu não estou contra. Mas vocês fizeram. Vocês pegaram um pastor bolsonarista da igreja presbiteriana que foi indicado para ser ministro do STF porque era violentamente evangélico. E pegar um pastor da igreja presbiteriana para testemunhar na reunião da mocidade no Brás é o quê? É uma discrepância doutrinária. A Convenção não permite isso, mas vocês fizeram por quê? Porque vocês estavam jogando que o povo votasse na direita. Vocês fizeram uma campanha na igreja. Eu vi os grupos falando, quem é da esquerda não pode nem tomar Santa Ceia, porque eles vão fechar os templos. Pelo contrário, tem até uma lei aprovando aí que a religião é uma cultura. E o Brasil está em fortes índices de crescimento. Falta de dignidade sacerdotal. Vocês não denunciam, o ministério não denuncia crimes de violência contra crianças, contra esposas, contra mulheres. Estão há 110 anos sem comunicar à polícia. Vocês sabem, mandam orar, às vezes até entendem que tem um divórcio, e manter a pessoa sem liberdade, mas vocês não denunciam para a polícia. O ancião, ele não é mandar a mulher para a polícia. Ele tem que pegar o corpo jurídico de advogados da igreja, ele como pastor, com sigilo sacerdotal, acompanhar aquela vítima até a delegacia. Então uma assistência, não, vai na polícia. Não, que vocês quando são confrontados por alguns críticos, como o irmão Josafá, que tem um caráter de bater na cara de vocês vão lá e processam ele. Mas vocês não são ovelha dentro da igreja, vocês são pastor. Ovelhas somos nós que não temos direito a nada. O lixo escolhe, só dá dinheiro. Vocês não, vocês são pastor, vocês são soberanos, vocês têm direito a tudo. Quem é soberano, ele tem todos os direitos. E vocês são julgados pelos próprios amigos. Vocês colocam o ancião, quando ele vai ver, o ancião sentou, porque escreveu um livro. Tá, quem é esse ancião? Ele é genro do presidente ancião. Quem foi que foi ordenado do diácono? É filho daquele cooperador, é filho daquele ancião. Quem é aquele ancião ali? Ele é filho do cooperador de jovens que morreu. Ele casou com quem? Com a sobrinha daquele ancião que era do Brás. Vocês estão tudo ligados, vocês ficam rastreando as famílias. É tudo da mesma família. É família que a gente não consegue pegar. Que dignidade vocês falam que é Deus? Por quê? Para a gente não criticar. Por quê? Porque vocês são ditadores. No Brasil é democracia e não ditadura. Na democracia, todos têm as mesmas chances. É o valor, é o mérito. Quer que ser ancião? Que nem eu quis ser ancião com 14 anos de idade. Eu não tenho vergonha de falar, você quer ser ancião? Eu não queria ser ancião com 30 anos. Eu queria ser ancião com 14, eu era um adolescente. Um adolescente quer ser ancião, é que um adolescente quer ser polícia. O ministério que pratica violência contra a mulher em pleno culto, em plena doutrina. Quando você restringe o direito da mulher falar na igreja, quando você restringe o direito da mulher vestir-se como ela quer, de maneira que ela se sinta digna, então você fala que se ela botar uma calça comprida, ela está despertando instintos eróticos naqueles que vocês chamam de santos. Eles não são santos? Por que ela não pode vestir calça comprida? Porque vai ser, o pecado não está na calça da mulher, o pecado está nos olhos. Se o teu olho te escandalizar, joga fora. É o olho que escandaliza, não é a calça. Se a pessoa tem amor fraternal, coisa que vocês não têm, você pode ver a mulher como ela estiver, ela pode estar erotizada, vocês não vão sentir nada. Mas vocês são canalhas, vocês são impuros. A mulher não entra na reunião de ministério porque você chama ela de fofoqueira. Vocês tiraram a mulher da orquestra, não é porque Deus revelou, vocês tiraram porque teve mulher que se masturbou lá com o homem dentro do meio do culto, pegou na parte íntima dele lá.
Na hora do culto sentou, teve assédio, teve adultério, porque sentavam juntos. Só que a orquestra não é isso. A orquestra hoje gente, sempre foi homens e mulheres sentados juntos. A pessoa está ali para uma arte musical. Vocês erotizaram. Não, mulher e homem não pode sentar junto, tem que sentar separado. Não tem nada a ver com ordem, tem a ver com o quê? Com receios eróticos, improvisados. Com receios eróticos. Vocês estão enganando as autoridades, vocês estão massacrando as mulheres. Vocês não põem véu por causa dos anjos. Porque uma mulher botar véu, se fosse o caso, na Bíblia, por causa de anjo, tudo bem, os anjos apareciam, hoje não tem anjo nenhum. Não tem anjo nenhum, que a gente vê um ancião, muitos fazem um monte de coisa errada, não tem poder de milagre nenhum. Então, se o cara não pratica um milagre, ele não é anjo. Todos os anjos que apareceram na Bíblia fizeram algum milagre. Um apareceu com o pé no sol, lá o de Daniel. O que tirou Paulo da cadeia, abriu a luz das grades, foram se abrindo. O outro ancião apareceu para Manoel, o anjo, e subiu no meio da fumaça, anunciando o nascimento de Sansão. Quer dizer, isso aqui existiu. Teve os anjos no Velho Testamento juntando os animais para entrar na arca, né? Baleia, né? Dizem que todos os animais da água morreram afogados. É bem interessante, sabe? Bem legal. Os peixes morreram afogados, sabe? E não pode criticar. Não podemos criticar nada, quer dizer, não é só criticar. Nós não podemos opinar. Não pode criticar. Tá, mas pode opinar? Não pode. Tá, só que a congregação é uma entidade religiosa e já é regida pelos preceitos da associação. E não mais um clube extra-feudal, um estado paralelo, com tribunais específicos em assuntos legislados pela Constituição. O que a Constituição, o STJ, o STF julga, o que está nas leis federais, não é atributo de julgamento do sistema ministerial eclesiástico. A igreja pode fazer julgamentos de questões morais religiosas, mas o Ministério de Ancião não pode, por força de lei, invadir competência de lei federal que cabe somente ao STJ e ao STF. Não tem voz na Bíblia, irmãos capacitados para julgar entre si ao invés de levar as autoridades? Então, ali não tinha poder judiciário, ali era estado religioso. Lá tinha juízes, dentro daquele grupo de judeus, tinha irmãos juízes que eram os anciãos, que eram os anciãos de Moisés. Eles eram juízes ali, então podia levar para eles, e não levar para as autoridades de Roma. Não tem nada a ver com a justiça brasileira. Lá, o Estado e a igreja, que nem os anciãos da igreja, os anciões da religião judaica, eles eram os chefes de Estado, daquele Estado judaico, daquela comunidade. Era Estado e religião misturado. Que nem Davi era um rei e juiz. Salomão recebeu uma criança para julgar e a partir do momento. Então ele fez trabalho de juiz. Ele era o Estado, que ele era o rei, e era o juiz. Estado juiz. O Papa, em Roma, ele é juiz também, é um juiz. No Brasil nós não temos isso. É Estado dividido, é separado. Somos Estado laico. O Estado não se mete na religião. Ok. Só que a religião não pode se meter em leis federais. Um ancião não pode punir uma pessoa que se divorciou ou porque casou com uma pessoa que é de outra denominação. Porque a lei permite isso. E o ancião diz que a congregação é uma entidade civil e religiosa, então ela respeita os processos do direito civil. E no Estado civil, na lei civil, não se proíbe casar com pessoa de qualquer denominação. Por quê? Porque é livre o pensamento religioso. Então como é que chega um ancião que é que é viúvo, ele não pode casar com uma irmã da Assembleia de Deus? Porque ele é cortado. Mas por quê? Vocês estão ferindo a Constituição. Ah, mas aí vai ter conflito. Não vai ter conflito. Se uma mulher casa com o ancião da congregação e é da Assembleia de Deus, os dias que ele vai exercer o ministério, ela como uma serva de Deus, na Assembleia de Deus, está cheia de mulheres servas de Deus mesmo. E tem um monte de louca também. Ela vai acompanhar o irmão no ministério. E os dias que ele não tem ministério, ele vai acompanhar ela. Porque os dois são cristãos. Não, vocês vão lá e entram no meio e falam, você está sentado. No sistema de associação tem que ter voto.
diretoria, mesa diretor e tal, e tem que se trocar os cargos, tem que trocar, vocês ficam eternamente nos cargos, tudo entre parente. Quem é apresentado é amigo, é parente, para mexer com dinheiro? Como assim? E o sistema de associação? O povo tem que ter registro como membro para poder votar nas assembleias. Isso é uma associação. A congregação, gente, não é um Estado de Israel primitivo. Gente, não existe Estado de Israel dentro do Brasil. O Estado de Israel foi em 1948, lá, Estado de Israel, lá é Estado de Israel. E lá o Estado, lá tem o primeiro-ministro Netanyahu. Ele não pode fazer o que ele quer. Não pode, se ele sair dali, ele pode ser preso. Ah, mas não importa se está certo ou está errado, entendeu, cara? São conflitos ali que os dois estão se atacando. Se você pegar ali, cara, é a mesma coisa uma passagem bíblica. É que nos dias de hoje assusta mais, mas na Bíblia tem chacinas muito maiores. Matar 300, 400 mil pessoas na Bíblia, é a coisa mais fácil do mundo. Benjamin Netanyahu, com todo respeito, as boas intenções de combater as guerrilhas, isso eu entendo, e o Estado de Israel tem muita coisa boa que vem também dos governantes, não é só coisa ruim. Mas as ordens que ele propaga, que para muitos são genocídio, para outros não são, tudo bem. Mas que morreu milhares de inocentes morreram. Essa é uma questão a ser debatida por eles, pela ONU, pelo Tribunal de Haia. Eu não estou ingerindo, eu estou dizendo que é um fato. Morreu muito combatente, mas morreu muita gente do povo. Netanyahu é um gatinho perto de Josué. Se fosse Josué, cara, o sucessor de Moisés da Bíblia, toda aquela região já tinha sido destruída, toda. Josué e Moisés matou mais pessoas, cara, que todo o Egito que você vê hoje, Egito, toda aquela Liga Árabe. Matou mais que vocês possam pensar. Mas se Josué estivesse vivo hoje, e vocês veem na Bíblia, vocês pregam lá, que Deus falou para Josué, vai que eu sou contigo, onde botar teu pé estarei com ele. Vocês estão falando de um genocida. Josué foi um genocida, cara. Ele matava mulher, e assim, não ia para matar soldado. A ordem era matar todos. Mulheres que não fossem virgens. Para isso tinha que colocar a mão para saber se era virgem ou não, fazer o teste. Elas eram violentadas. Se mais ou menos descobrisse que era virgem, pegava como esposa. Se via que não era virgem, matava ela, estuprava e matava. Porque não tem outro jeito de descobrir se a mulher... Vocês não têm noção disso. Era para matar velhos, mulheres, crianças, grávidas, pessoas de idade e bebês e mulheres grávidas. A ordem era essa. Não é que a pessoa saia para matar soldado e matava sem querer, até porque era espada, não era bomba. Então a ordem era essa, para dizimar geral e pegar as virgens e alguns escravos e pegar o dinheiro para botar no templo, na casa do tesouro. Isso é genocídio. Vocês pregam isso na igreja para crianças recitar sem o menor pudor. Vocês servem álcool na Santa Ceia, tem álcool naquele vinho. O vinho é que vocês fazem a transubstanciação. Você fala que o vinho é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não tinha álcool. Tem que ser um suco. Por quê? Porque uma dose, um cálice, pode ser que não passe no bafômetro. Mas é ilegal. É ilegal você servir Santa Ceia com vinho para pessoas batizadas com menos de 18 anos. Isso é um crime, gente. Ah, mas é um cálice, mas é crime, porque é de forma ordenada. Batizar pessoas com menos de 18 anos, cara, sem documento, sem nada. Por que vocês não pegam uma autorização por escrito? Porque vocês não registram os membros. Ora, se vocês não respeitam a Constituição, vocês não respeitam as leis do país, vocês não têm dignidade para se sustentar dentro do Brasil. O Brasil está em crescimento. O Brasil vai ser já é, mas ainda vai ser umas maiores potências do mundo. O Brasil é poderoso, nós temos que ser patriotas. Não temos que ser cristão. Porque cristão é a religião que mais matou a gente, nós temos que ser patriotas. Como muitos estão trabalhando para reciclar lixo, para plantar árvores, Ministério Público lutando contra a corrupção, ajudar a Polícia Federal, ajudar o Ministério Público, ajudar a Polícia Militar, que dá a vida por nós, as câmeras. Tem que apoiar, gente, tentar melhorar as condições dos presos. Agora está começando a nascer no Brasil
as pessoas que estão na cadeia, que podem ir para cadeias privadas, penitenciária privada, para trabalhar, produzir, ganhar dinheiro, ganhar uma profissão e sair empregado dali. E isso é importante, não botar 50 caras e fomentar o crime organizado. Mas isso está crescendo, a internet está abrindo as portas, a inteligência artificial está revolucionando o mundo, e vocês estão ali cantando som cordeirinho, sabe que Jesus entrou de mula, triunfal em Jerusalém. Você entra numa mula, você não entra triunfal, cara. Triunfal, cara, você entrar com um barco aí, cara, esses barcos dos Estados Unidos, isso é triunfal, cara. Chega atacando bomba, você dizima todo mundo, isso é triunfal, cara. Uma mulinha, cara, manquejando. Cadê a mula? A mula já morreu. Capaz de você ser a mula, sabe? Vocês estão falando de Josué, vocês estão falando de coisas, passagens bíblicas, que atentam contra a dignidade das leis atuais de Itália. Vocês não podem ler passagens bíblicas que falam de homicídio. A essência da palavra de Jesus, e não, o culto não precisa ser só a palavra revelada, ele pode ser uma aula. Vocês vão ter a maior crise de desemprego, ela se aproxima. A inteligência artificial, a gente já é primeira-ministra no país da Albânia. Ela tem um cargo público, a inteligência artificial toma decisões por si só, não tem margem de corrupção. Os robôs estão chegando, gentalha. Vocês vão botar um robô para fazer batismo? O mundo, gente, nós não estamos no tempo das cavernas. O pessoal da Bíblia, gente, é tempo das cavernas. Vai ver São Paulo, como é que era o Brasil há 100 anos atrás. Era mato. 200 anos. Meu, aqui era uma floresta quando Dom Pedro chegou aqui. Quando Álvares Cabral chegou aqui. Meu, floresta, cara. Cabana, cagaçança no meio da rua, cara. Imagina daqui 2.000 anos atrás, cara. Vocês estão completamente fora da cabeça, vocês estão da igreja para pregar a palavra revelada. O povo precisa de conhecimento, de direito. Vocês não querem dar conhecimento do povo, porque senão vai acabar o poder de vocês. Porque o poder de vocês, na verdade, não existe. Vocês são déspotas, vocês são ditadores. Por quê? Porque o povo não tem conhecimento. A congregação é uma associação religiosa. Ela é regida pelo Código Civil para igrejas. E lá você tem, os membros têm direito a um julgamento justo. Vocês colocaram no estatuto que tem notificação prévia, então não tem nada. Você chama o cara, já sai, o cara já está julgado. Vocês colocaram no papel para enganar as autoridades. Então eu conclamo aqui as autoridades brasileiras. A congregação não tem condições de permanecer de pé na mão desses anciãos. Eles têm que ser todos destituídos. E tem que ser aplicado ali pelo Ministério Público toda uma teoria de igreja associativa para o povo se associar, se eleger. Isso é uma profunda reestruturação. A igreja não pode ser de alguns homens. A igreja é do povo, é o povo que constrói a igreja. Pegar o povo, se candidatar. Cara, tem gente que não quer ser ancião, tem gente que não quer pregar. Tem gente que quer ser um músico. Agora, o cara é músico na igreja, ele não pode ser músico profissional. Por quê? Porque a congregação é a igreja de famílias. Tudo bem, em 1910, lá no Bom Retiro, famílias Espina, tal, tudo bem. Mas agora a congregação não é uma família, não é mais uma igreja de famílias. Ela é um império religioso, mas que é regido pela lei brasileira. E na lei vocês não têm direito à isenção do IPTU. Vocês têm que entrar com a congregação tem uma porrada de processo. Isso aí é desonesto falar isso, né? A pessoa que tem um monte de gente processando, não é isso. É que a congregação, cada igreja tem que entrar com uma ação pedindo para isentar dos tributos. Olha, vocês usam a lei para beneficiar a igreja e rasga a lei quando é para beneficiar o povo tem um pouco de paz, alegria, sem ter que ser da congregação. O cara que está na congregação, não adianta você falar, então vai para outra igreja. Ele quer ficar na congregação, ele gosta dos hinos, ele gosta da palavra, ele gosta do culto, ele gosta da irmandade, ele está envolvido, ele não quer ir para outra igreja, ele quer ficar ali. Só que ele quer ter os direitos dele reservados. Não adianta o cara que está contente e vai embora. O cara quer ficar ali, ele foi criado ali, os avós dele são ali, ele saiu da outra igreja para ir ali porque ele gosta dali. Isso não tem nada a ver com os direitos constitucionais. Vocês são uma vergonha, vocês têm que ser destituídos. O Ministério de Ancião, vocês têm que, se sobrou um resto de dignidade para vocês, renunciem de ofício, sem que ninguém os provoque. Renuncia todo o ministério, porque vocês estão envenenados. Tem um carinha bom, mas a estrutura está rachada, está contaminada.
o povo está aqui, vocês estão ali, vocês são um punhadinho de miseráveis eclesiásticos que querem dominar uma multidão de gente. A sorte de vocês é que o povo é idólatra, porque senão vocês já tinham caído. É porque fazer escândalo no meio do culto. Não é assim, gente. Isso é tudo legalizado, com contadores, com advogados, com, sabe, pedir ajuda do Ministério Público. Não é assim. A congregação não é dos anciãos, a congregação é do povo. O direito que o povo tem não é o ancião que dá, é a Constituição, porque é uma igreja, é uma entidade civil e religiosa. Quando há conflitos de norma aparente entre direito civil, direito da lei brasileira e o direito religioso, bíblico, no conflito, na Bíblia fala assim, na lei fala assim, como a igreja ela funciona por força de lei, não por força de Bíblia, tem que prevalecer sempre o direito em detrimento da Bíblia. Sempre que houver um conflito. Onde não há conflito, prevalece a Bíblia. Onde há conflito, prevalece a lei. Onde não há, ponto final. Então, os anciãos tomam vergonha na cara, invoquem que se tem o resto de dignidade de vocês. Tem muito ancião, sabe, um grupo de anciãos, pelo menos um grupo de anciãos que sejam idôneos, tenham a dignidade de renunciar. Ou vocês também estão viciados na glória? Vocês julgam as pessoas baseadas em preceitos bíblicos, mas em desalinhamento com temas de direito de lei federal e constitucional. Vocês não podem legislar temas tutelados pela Constituição. Temas da Constituição são privativos da Constituição. Tem assuntos que só o Estado, o Estado, o Brasil, a Federação de Trânsito, só o Estado pode criar leis. Tem leis que podem ser criadas pelas prefeituras, pelos governadores, e tem lei que só pode ser pelo Congresso, a lei federal. Então, leis que já são tuteladas pela Constituição, uma igreja não pode se estabelecer e chegar nossos membros que não são membros, ou eles fazem o que a gente manda, ou a gente corta a liberdade. Então, vocês não estão cortando a liberdade, eles não têm liberdade, eles não são, não tem direito a nada. O estatuto diz que o povo que dá dinheiro na igreja não tem direito a nada, porque o que não dá dinheiro não tem direito mesmo, mas o que dá dinheiro não tem direito de nenhuma espécie, de nenhuma espécie, sob nenhum pretexto, e de qualquer tipo. Então não está falando que não tem direito a reembolso, é de qualquer espécie, qualquer gênero, qualquer tipo, não tem direito a nada. Então vocês não têm direito, se vocês não têm direito, vocês não têm liberdade. A liberdade é onde se tem direito. Por quê? O direito ninguém pode te tirar. Aquilo que a Constituição te dá, eu vou lutar pelos meus direitos. Não, você não precisa lutar pelos seus direitos. Você tem que resistir quem tenta tirar seus direitos, é diferente. Entendeu? É diferente. Direito não se luta, direito se defende. Entendeu? Direito se defende. Eu vou lutar pelos meus direitos. Não, você vai defender os seus direitos. O direito você já tem. Ninguém pode tirar o que é direito. Agora, existe licença. Licença para advogar. Eu não tenho direito de ser advogado. Mas eu tenho uma licença que pode ser cassada. Eu tenho uma licença para ser dentista, mas ela pode ser cassada. Eu sou um policial, eu posso andar armado, mas ele pode ser cassado. São as licenças. Vocês têm uma licença, porque vocês não fazem parte da igreja. Vocês não têm nada a ver com a igreja. E dizer para mim que vocês são uma congregação e cantar de galo na internet, não, vocês são uma aberração. E vocês são motivos de chacota, entendeu? Para o mundo jurídico, para as pessoas de bem, vocês são motivos de chacota, por quê? Porque vocês estão envoltos na ignorância. E sabe o que é que deixa vocês ignorantes? O orgulho e a idolatria. Mantém vocês cativos de um sistema do mais nefasto que poderia se ver no Brasil em 2025. O Brasil precisa de igrejas sérias, sim, concordo. Não concordo com o sistema templário, mas a igreja tem o seu papel na sociedade, sim, mas não desse jeito. A igreja ter dignidade, o ministério ter dignidade, ele tem que usar suas ferramentas eclesiásticas sem atentar contra a ilibada idoneidade das pessoas mantida pela Constituição, e não é pelo ancião. Não é o ancião que diz que pode, que não pode. Não é o ancião que vai dizer se pode ter sexo antes de casar ou não. Na Bíblia, quando é Estado religioso, tudo bem.
Porque na Bíblia, ó, quem falava lá era profeta, era tal, mas eles eram autoridades. A própria Jesus era um rabino. Acho que Jesus era um rabino, era mestre, né? Entendeu? Então o que eles falavam era lei naquela nação, mas aqui não. O que o ancião fala não é lei. Aí nós temos a lei da Constituição. Aí para você ter uma vida feliz na congregação, você tem que aceitar que ele rasga alguns direitos que você tem já e não te dá nenhum. Ele não te dá direito nenhum e rasga alguns que você tem. Isso é graça de Deus. E vocês estão pagando um alto preço pela incompreensão do que foi pregado em 2001.